Deus abençoe a sua vida, a sua família. Olha, a gente fica muito alegre muitas vezes quando a gente recebe uma boa notícia. E é aquele ditado, às vezes a pessoa chega até você e fala assim: eu tenho duas notícias para você. Eu tenho uma notícia boa, outra ruim. Prefere? Qual das duas você quer ouvir primeiro? Eu acho que você já ouviu. Com certeza alguém já falou para você dessa forma, já dirigiu até você com essas pronúncias. E com certeza talvez você falou assim: fala a notícia ruim primeiro. Ou talvez você falou: fala a boa primeiro. Então, eu queria aqui trazer dentro da palavra de Deus uma palavra que talvez possa trazer no começo algo que talvez não seja tão agradável ao seu paladar, talvez não seja tão agradável aos seus olhos, mas o final, sim, o final você vai ver que realmente vai te trazer muita paz e muita alegria. Então, Isaías 38, olha o que diz: o profeta recebeu uma missão, e não é muito fácil, às vezes, a missão que Deus nos dá. Muitas vezes não é muito fácil, não é das coisas mais simples você ter que falar, né, dentro da palavra de Deus aquilo que Ele está nos pedindo. Então, não é tão agradável todas as vezes a palavra dele. Então, olha só, veja a missão que Isaías recebeu. Veja, Isaías 38, versículo 1 diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja que essa doença dele não tinha cura, era mortal. Então veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor. Olha o recado que Isaías levou para Ezequias. Veja o recado, olha só. Ele diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha veja que missão difícil para o profeta. Ele teve que chegar até Ezequias, um homem até admirado ali por muitas pessoas, conhecido, que tinha feito muitas coisas boas, mas naquele momento, Isaías teve que ir até ele e falar bem assim: olha, infelizmente eu vim te trazer uma notícia não muito boa. Deus manda te dizer para que você coloque em ordem a tua casa, porque essa doença que você está, você vai você vai ser morto por ela, você vai ser ceifado por essa doença. Essa doença é mortal e infelizmente Deus vai te matar com ela. Então, imagina o coração de Ezequias naquele momento ali. O profeta Isaías, um homem de Deus também conhecido, trouxe esse recado até Ezequias. Então, quando Ezequias recebeu aquela notícia, olha o que ele fez. Então, versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja que é interessante que quando você é desenganado pelo médico, quando você é desenganado pelo cientista, você recorre a quem? Você não recorre a Deus? É claro, né? Mas quando Deus te desengana, quando o próprio Deus te desengana, quando Deus fala que você vai morrer, e aí? Você vai chorar com quem? Você vai recorrer quem? Se o próprio Deus está falando. Só que tinha uma opção, tinha uma saída, ainda tinha um escape. Porque ele disse assim, se você põe em ordem a tua casa, se você não põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Então ele estava dando um direito de ter uma outra escolha. No caso, se ele colocasse a sua casa em ordem, então ele não ia morrer. O profeta Isaías não falou isso, mas o que deu para entender foi isso. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, em outras palavras, se você consertar a sua vida, se você colocar em ordem as coisas, então você não vai morrer. Então, naquele momento ali, Ezequias estava deitado, com certeza era uma doença horrível, horrenda, né? Ele estava deitado, ele não conseguia nem levantar. Então, ele só virou o rosto para a parede. Ele só virou o rosto para a parede. E ali, veja como que a Bíblia diz que a ira de Deus dura apenas um momento, mas a sua misericórdia dura para a vida inteira. Então, quando ele virou o rosto para a parede, no versículo 2, diz assim, então virou
Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Veja que essa oração que ele fez, olha o que aconteceu, a resposta. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Veja, eu acho que o profeta Isaías, antes dele sair da cidade, eu acho que ele nem entendeu muito. Daí que ele falou assim: ué, Deus está mandando eu voltar lá de novo? Eu acabei de falar agora para Ezequias que ele ia morrer. Agora Deus me manda eu voltar lá de novo, dizendo que ele ouviu as lágrimas de Ezequias, que ele viu a oração de Ezequias e não vai mais matar Ezequias. Então, com certeza, Ezequias vai mudar, vai colocar em ordem a sua casa. Veja como que Deus é maravilhoso. Eu não sei, essa mensagem está chegando até você, e veja que ela chega com duas alternativas. Ela chega trazendo na sua vida uma mudança. Uma mudança na lei, né, dos homens, né, aqui da Terra, né? Segundo a física, né, a terceira lei de Newton disse que toda ação tem uma reação. Então, veja que a ação de Ezequias fez com que Deus reagisse de outra maneira. Deus já tinha dado a sentença que ele ia morrer. Então, veja que tem esperança sim para tudo, para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Porque se Deus te desengana, mesmo assim ele faz a ferida e ele cura. Ele faz a ferida e ele cura. Então, se Deus te desenganou e ele tem a solução ainda, imagina se os médicos te desenganou. Imagina se você foi desprezado ou rejeitado por alguém. Veja como que tem muito mais chance ainda. Porque se até o próprio Deus falou que não tinha jeito e depois ele viu as lágrimas e a oração de Ezequias, então o que a gente entende com isso? Que ainda tem a oportunidade para você que está entre os vivos. Ainda há uma oportunidade. Então, se alguma coisa está se definhando na sua vida, se você foi desenganado, desiludido, alguma coisa está indo assim de mal a pior, ainda há uma oportunidade de virar o quadro. Ainda pode reverter essa situação. Veja que se até o próprio Deus falou que Ezequias ia morrer e depois ele deu a vida, livrou ele da mão dos inimigos, abençoou aquela cidade. Veja como que Deus pode fazer muito quando você age. Repara esse prefixo do nome oração. Existe orar e depois o quê? Agir. São duas palavras que se unem. Oração, ora, orar e depois o quê? Agir. Então, se você não agir, se você não se voltar para Deus, como que Deus vai agir? Deus só vai agir na sua vida se você agir, orar e agir na sua vida. Então, eu não sei o que você precisa mudar na sua vida, mas essa palavra, assim como Isaías levou até Ezequias, eu estou levando até você. Essa palavra hoje não fala mais com Ezequias, mas ela fala comigo e com você. Se você mudar, se você transformar, se você derramar lágrimas diante de alguma situação, Deus pode ainda mudar o quadro da sua história. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Lembra-se que uma ação sua, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode mudar em benefícios. Deus transforma a maldição em bênção. Ele transforma a morte em vida. Quando não tem mais saída para o homem, Ele te mostra que tem sim uma saída. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Dê o seu joinha aí, inscreva nesse canal, porque sempre estamos trazendo aqui uma mensagem de salvação para o seu coração. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.